Muito boa noite, família do Kingdom Culture. Que honra poder vir aqui ministrar essa palavra para vocês. Hoje a gente vai trazer a mensagem da cruz. É a mensagem que mudou a minha história, é a mensagem que provavelmente mudou a sua história. Se ela ainda não mudou, hoje é o dia que essa mensagem te encontrou. E eu tenho certeza que por onde essa mensagem passa, ela transforma histórias, ela transforma caminhos, ela transforma famílias, casamentos, empresas. Onde a mensagem da cruz alcança, toda uma sociedade é transformada. Então eu peço a você que o Espírito Santo nesse momento esteja aparando o terreno, esteja preparando o solo do seu coração para essa mensagem. É uma mensagem que com certeza você terá uma vida antes e uma vida após essa mensagem. Elan, que ousadia você poder dizer isso de um vídeo no YouTube que eu estou assistindo? Não é um vídeo no YouTube que você está assistindo. É simplesmente o centro de tudo isso aqui. O centro das Escrituras é a mensagem da cruz. E hoje a gente vai tentar em pelo menos 40 minutos aqui ou uma hora trazer essa mensagem para o seu coração. Então, se existe alguma mensagem nesse canal a qual você deve dar importância, é sem dúvida essa mensagem. Antes de eu trazer essa mensagem para você, essa mensagem falou poderosamente comigo durante toda a semana. Muitos momentos onde eu estava preparando a mensagem, eu fui atingido por um quebrantamento sobrenatural, onde eu parava de preparar a mensagem, só chorava, e eu recebi o amor da cruz antes de vir ministrar a vocês aqui. Se em algum momento eu me emocionar, eu peço por favor a sua compreensão, que você estenda a graça para mim. Essa mensagem, por mais que ela pareça simples, ela não é. Ela fala do Deus, o Deus Criador, se fazendo a criatura, sendo humilhado pela criatura e se entregando à morte mais cruel, para que a sua criatura, a sua criação, tivesse um relacionamento com Ele. Ele veio para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele de maneira transparente, onde fosse um relacionamento aberto, onde não precisássemos mais de intermediadores, como pastores, padres, etc. Hoje você tem livre acesso ao coração do Pai, e Ele sempre teve livre acesso ao seu coração. Eu não sei se em algum momento você interrompeu esse acesso. Eu não sei se em algum momento você fechou o seu coração. Então, hoje, Ele diz para você o que Ele diz em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Então, que você possa hoje sentar à mesa do Senhor, aproveitar dessa comunhão e desse relacionamento. Que essa mensagem seja para você como uma conversa à mesa, que você esteja nesse momento sentado à mesa ou num sofá com o próprio Cristo. Que nesse momento o nosso louvor possa falar ao seu coração. As alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, o céu, seu sangue, tua cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai. Para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Jesus. Minha amiga, muito obrigado. Você vai voltar logo logo. É uma honra poder ter você aqui com a gente. E é isso. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. A cruz por si só, ela não tem poder algum. Aquele crucifixo, aquela madeira, era uma morte muito comum. E várias outras pessoas morreram daquela maneira, antes e depois de Cristo. A cruz por si, ela não tem o poder de dividir a humanidade. E essa mensagem, ela não está sendo transmitida para vocês através de palavras persuasivas, através de um esboço muito bem elaborado, até porque meu esboço está uma bagunça. Então, essa mensagem, ela pode ser falada desde o analfabeto até o pós-doutor. São todas as nações, todas as línguas, todas as tribos, professando uma mensagem que divide a humanidade entre o seu ser natural e o seu ser espiritual, entre o ser pecador e o ser justificado, entre o ser escravo do pecado e o ser separado para uma santa vocação. Essa é a mensagem da cruz. E a nossa mensagem aqui hoje, ela não está falando sobre a cruz. A verdade é a mensagem que foi pregada no madeiro. A gente quer trazer para vocês o significado daquela mensagem. O que significa o Deus Criador? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo que no princípio tudo fez, pela sua palavra, tudo foi criado, agora é feito sacrifício em uma cruz. A gente vai trazer hoje vários momentos da crucificação. A gente vai trazer aqui o antes da crucificação. A gente vai trazer também qual o resultado da crucificação. Mas você precisa entender algo. A cruz por si só, como um amuleto da sorte, não tem poder algum. Como a gente vê nos filmes de vampiro, a cruz com poder, não. A cruz não tem poder algum. O que tem poder é a mensagem que foi transmitida naquele lugar. E eu quero hoje trazer uma reflexão para vocês. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Que tem um texto que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a verdade que te liberta, é o conhecer a verdade. Você precisa conhecer o que está aqui. Esse livro aqui, ele não tem poder algum se você não conhecer. Isso aqui não é um amuleto. Assim, tá amarrado, sai diabo. Não, não tem poder algum. Fechado, sem a verdade inspirada aqui dentro, é apenas um livro como esse livro aqui. É um livro como um outro qualquer. O que te liberta é o legado que está nesse livro. Nesse livro existe uma história. A história da humanidade, a história de uma nação, a história de um povo que foi escolhido
a história de um povo que foi levantado para ser o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a minha e a sua história. Aqui também conta um Deus criador, o Deus que fez todos esses capítulos da história, sendo Ele o personagem principal e ao mesmo tempo o diretor. Ele é o diretor do filme e ao mesmo tempo Ele é o protagonista. Ele criou o filme, mas Ele foi também o personagem principal desse filme. Existe uma história antes dessa morte na cruz e existe uma história depois. É essa história que eu quero trazer para você hoje. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você tem intimidade com o Evangelho, mas Deus criou todas as coisas. A gente vê lá no Gênesis 1. Depois que Deus cria todas as coisas, Ele cria o homem. E então, depois Ele cria a mulher. E Ele ordena que o homem e a mulher cuidassem do jardim. Então, o pecado entra no mundo mediante a desobediência, né? O pecado inicial foi o orgulho de eu querer ser o dono, e a minha vontade de estar acima da vontade de Deus, e isso leva à desobediência. E a desobediência, ela nos torna adversários de Deus. Então, o homem naquele momento se torna um adversário de Deus. E Deus, então, pela sua infinita misericórdia, tira aqueles dois do jardim, e ali começa a história da humanidade mediante aos textos sagrados. E ali vai sendo levantada uma nação, a nação de Israel. E essa nação recebe leis. Essa nação é feita escrava, depois ela é liberta, e essa nação recebe leis. Através dessas leis, não era que Deus queria controlar aquele povo. Deus queria ensinar aquele povo, através do amor e através da obediência, como ser reflexo para o mundo. Como mostrar para o mundo que aquela é a nação de Deus. Esse é o propósito do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que vem contando toda a história daquele povo. Então, aquele povo não sendo suficiente, não tendo Deus ali como o único suficiente rei daquele povo, pede reis, pede juízes, pede que seres humanos se levantem, a qual ele consiga olhar e ele consiga se inspirar para poder seguir. Mesmo assim, esses reis e juízes não são perfeitos e acabam cometendo os seus erros, e assim levando também esse povo a errar. Muitos reis foram idólatras, muitos reis se prostituíram, muitos reis tiveram negócios através de casamentos com povos que não eram o povo de Deus. E isso foi, a gente fala de transbordar o cálice da iniquidade. E isso foi aumentando a ira de Deus. E Deus então levanta os profetas. Esses profetas, eles traziam mensagem do próprio Deus. O ofício profético era transmitir a voz de Deus nessa terra. E os profetas começam a anunciar: eis que vem Salvador. E ele será conselheiro. E ele será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O Deus Todo-Poderoso habita na terra. E então vem Jesus, o Deus Criador. Vem Jesus, o Logos, o Verbo, que no princípio foi que criou todas as coisas. E ele vem habitar conosco. E ele pisa nessa terra para poder nos ensinar, através da sua vida, como viver uma vida que agrade a Deus. Isso ainda não foi o suficiente para aquele povo. Aquele povo, ao ver a revelação de Deus na terra, eles o rejeitam. Aquele povo, ao ver que Cristo se levantou na terra para salvar e redimir a humanidade do pecado original, que era a desobediência, para poder reconectar o homem caído a Deus, para poder rasgar agora o véu e que o homem tivesse novamente relacionamento com Deus, aquele povo o rejeita. Por quê? Porque aquele povo tinha as suas próprias leis. Aquele povo era cheio de si mesmo. Aquele povo tinha suas próprias convicções. E aquele povo já tinha idealizado como seria o seu Salvador. O seu Salvador precisava ser um Messias forte, aquele que viria contra o domínio romano da época. O seu Salvador precisaria ser alguém poderoso, alguém que viria com exércitos e cavaleiros para poder
enfrentar Roma e assim então Israel ser estabelecida como a nação modelo para o mundo. Quando Jesus veio, esse era o cenário. Roma dominava e aquele povo esperava que o seu Cristo, o seu Messias, ele viesse como salvador daquele povo. Mas aquele povo simplesmente não entendeu nada. E é exatamente nesse ponto que eu quero entrar na mensagem de hoje. Deixa eu abrir o texto bíblico aqui e eu peço que você abra comigo em Isaías, profeta Isaías, capítulo 53, para poder te familiarizar com, eu ia falar o evangelho de Isaías, né? Porque a teologia fala que o Isaías é como se fosse um evangelho, principalmente esse texto de Isaías 53. Eu vou ler o texto todo, tá? Isaías, ele veio aproximadamente 700 anos antes de Cristo, né? É engraçado, porque muita gente fala assim, cara, como eu vou acreditar em Jesus? Ele pode ser só um homem, ele pode ser só um profeta, como os muçulmanos acreditam, ele pode ser só um mártir, ele pode ser só um personagem da história. Amigo, ele cumpriu tudo. O que não só esse profeta, mas eu vou falar desse texto especial. Se você olhar, existem dezenas de profecias messiânicas e Jesus cumpriu todas elas. Se você quiser, em um dos Kingdom Legacy, que tem muito mais o aspecto de aula, que é o nosso treinamento de liderança, eu trago para você todas as profecias sobre o Messias e qual momento Cristo cumpriu todas elas. Mas quando a gente olha esse texto, que foi deixado 700 anos antes de Jesus vir em carne, a gente fala, sim, não poderia ser outro, senão ele, o Messias. Abre o seu coração para esse texto. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, falando do orgulho próprio. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foca nesse texto. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Eu não tenho uma caneta aqui. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías profetizava a vinda do Messias, e não só a sua vinda, porque ele fala, Isaías 9
fala sobre o nascimento dele, fala sobre quem ele seria, mas aqui em Isaías 53 ele já está falando da oferta pela culpa. Eu quero que você entenda algo. Por que Jesus precisou morrer na cruz? Somente para poder retomar o relacionamento com a humanidade? Não. Ele precisava que quando Deus olhasse para a humanidade, ele não olhasse o pecado da humanidade. Ele não olhasse o quanto nós não cometemos apenas um ato, mas muitas vezes vivemos uma vida de pecado, o que se torna uma iniquidade. E quando ele olhasse para você, ele tivesse misericórdia, para que você não fosse fulminado, para que você não fosse destruído. E ali ele vem como um sacrifício. Em Israel, desde o começo, quando o homem peca, o primeiro homem peca, a palavra diz que Deus matou um animal. E ali ele cobriu o homem de pele. Ele cobriu a vergonha do homem com a pele daquele animal. Ali já havia uma profecia sobre a vinda de Jesus, sobre o que precisaria ser feito para que o pecado fosse redimido. No Éden, ali nos primeiros seres humanos, já estava Jesus aparecendo e a mensagem da cruz já estava sendo dita desde o Éden. Se você diz a mensagem da cruz é só o Novo Testamento, você não entendeu nada das Escrituras. Quando o sumo sacerdote se apresentava ali para poder expiar o pecado de toda a nação de Israel, ele sacrificava um cordeiro, e o sumo sacerdote, ele precisaria entrar de maneira santa no Santo dos Santos. Vamos lá, o templo era dividido em 3 partes. O átrio, que era o pátio, onde ficavam mulheres e crianças, o lugar santo, onde os homens entrariam para a comunhão, e o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar para expiar o pecado do povo e oferecer o sacrifício. Ali a gente já está falando da santidade de Jesus. Somente o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo, como diz o livro de Hebreus, ele vem sem mácula, ele vem sem pecado, ele vem como o sacrifício perfeito. E ali, na prefiguração daquele cordeiro morto, Jesus veio. E ele não veio como o Messias esperado de Israel. Ele não veio retomar o seu governo com poder, mas ele veio com mansidão, porque ele veio como um cordeiro. Ele já nos deu todo um modelo desde quando ele levantou a nação de Israel. Ele já nos avisou: ei, eu preciso que vocês entendam que toda vez que vocês matam uma ovelha para poder expiar o seu pecado, para poder que Deus esqueça o seu pecado, você está anunciando a obra da cruz. Isso não é incrível? Eu não sei se você nunca pensou dessa maneira, mas é exatamente isso que a obra da cruz ensina. O cordeiro perfeito, sem mácula, porque o cordeiro, para ser oferecido em sacrifício, ele deveria ser a melhor ovelha do rebanho. Você não poderia pegar uma ovelha defeituosa, precisaria ser a melhor, a mais cara, a mais bonita, a mais branca. Ali vem Jesus como o unigênito de Deus, o único Filho de Deus. Ele vem porque ele falou: eu já mandei para vocês o modelo de sacrifício e vocês não entenderam. Vocês continuam sacrificando ovelhas como se nada tivesse acontecido. Vocês continuam anunciando a mensagem da cruz, mas vocês não conseguem entender a mensagem da cruz. Então ele vem. E quando ele vem como sacrifício perfeito. Eu preciso que você entenda isso essa noite. Quando ele veio ser o sacrifício, ele veio para que o pecado da humanidade fosse justificado. Ali era o tribunal de Deus. A cruz foi o tribunal de Deus, onde eu e você já fomos julgados. E para aqueles que vivem com essa revelação, com esse entendimento e andam no caminho da obra da cruz, nós somos justificados. Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas isso é o nosso terceiro tópico de hoje. Eu quero falar o nosso primeiro tópico. Eu quero que você entenda a mensagem da cruz. Eu quero que você entenda o que essa mensagem fez por você. Eu quero que você entenda o poder dessa mensagem. Quem condenou Jesus à cruz
Essa é uma pergunta que você precisa se fazer. Essa é a pergunta que você precisa entender. Jesus não foi condenado por aquele povo. Aquilo é o que a história nos conta. Mas qual é a verdade por trás dessa história relatada? Por que Jesus precisou ir àquela cruz? Jesus falou: ninguém pode tomar a minha vida de mim, a não ser se o Pai a entregar. Ninguém pode me crucificar se não eu me entregar. Quando Pilatos fala: ei, eu posso te livrar da cruz, Jesus diz: Pilatos, você não tem autoridade nenhuma sobre mim se o meu Pai não te der essa autoridade. Essa autoridade vem do meu Pai. Então não é você que está me condenando. O meu pecado não é a heresia, como dizem os judeus, de que eu sou o Filho de Deus, que é por esse pecado que os judeus quiseram crucificá-lo, porque na verdade existem muitas coisas por trás dessa acusação. Existia o controle daquele sinédrio, o controle da religião daquela época sobre o povo, e Jesus estava vindo confrontando aquele controle e enfrentando o sistema, e o sistema quis matá-lo, mesmo ele não tendo pecado algum, mesmo ele sendo bom todo o tempo, mesmo ele curando o paralítico, mesmo ele ressuscitando os mortos, mesmo ele multiplicando pães e peixes para os famintos. Ele foi executado naquela cruz por aquele povo pelo seu orgulho próprio. Óbvio, existia um propósito por trás disso, e esse propósito era claro para o próprio Jesus, tanto que Jesus chama Pedro de Satanás, porque Pedro se opõe à obra da cruz, e chama Judas de amigo, porque Judas contribui para que ele cumpra o seu destino profético, que é a cruz. Você precisa entender, ninguém poderia ter crucificado Jesus se ele não viesse com essa missão. Se esse não fosse o real propósito de Jesus, ele jamais poderia ter sido executado. Então, ele se entrega como sacrifício perfeito. E como a gente leu, e aqui em Isaías 53, como ovelha muda, ele foi ao abatedouro. É como um boi na fila de ser executado. Ele olha para o seu instrumento de execução e ali ele se entrega. Foi isso que ele sentiu no Getsemane. No Getsemane, ele suou gotas de sangue. É uma sensação de torpor, de pavor, de ansiedade tão forte, a ponto de microvasos se romperem e você suar gotas de sangue. Esse era o sentimento de Jesus ali no jardim do Getsemane. Mas nesse primeiro tópico, eu quero ler com você o que ele sofreu naquela cruz. Esse relato é o relato de um médico, um especialista. Ele estudou durante muitos e muitos anos a crucificação. E ele nos relata aqui, de uma maneira clínica, o que Jesus sentiu naquele momento. E eu quero que você entenda que Jesus era o rei daquele povo. Que Jesus, ele veio para salvar aquele povo. Que Jesus, ele faz muitos milagres, sinais e maravilhas naquele povo. E mesmo assim, aquele povo o rejeitou. E esse foi o sofrimento dele. Mas a minha pergunta para você é: quem colocou Jesus naquela cruz? Foram os judeus? Foram os romanos? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a gente vê isso quando o cordeiro é executado. Aquele cordeiro indefeso, ele é executado para que o pecado da humanidade fosse transferido para aquele animal. O salário do pecado é a morte. Jesus precisava morrer sim, para poder tirar toda a escravidão do pecado da humanidade. Então, eu e você somos responsáveis pela cruz. O meu pecado e o seu pecado colocou Jesus naquela cruz. Ele foi aquela cruz não porque aquele povo o condenou, mas ele foi aquela cruz por mim. Ele foi aquela cruz por você. E essa é a mensagem da cruz. Quando você entende isso de uma vez por todas, você entende: ei, o meu pecado colocou ele naquela cruz. E o que acontece depois? Mas isso é assunto do tópico 2. Vamos ler um relato clínico sobre a crucificação. Ali ele começa falando sobre a flagelação, quando Jesus é condenado às 40 chibatadas. Deixa eu só beber um gole d'água, tá difícil.
Ela não bebe no copo, bebe na garrafa. Vamos lá. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo de pequenos ossos. Carrascos devem ter sido os dois, um de cada lado, e de diferente estatura. Golpearam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele dele se dilacera e se rompe. O sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem. Um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois, o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duro do que os de acácia, que era uma madeira muito rígida daquela época, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre ele sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados os puxam com cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente, cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas sua túnica está colada nas suas chagas, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, lá se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pé e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas com uma broca. É feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado. Apoiam-no sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, plantam-no e rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lacinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar. Ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. Cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando primeiro sentado, depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás. O encostam na estaca vertical, depois de rapidamente encaixarem o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos
penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Jesus tem sede, não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta. O lado inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. O soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em bebida ácida, vinagre, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno que se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai acentuando. Os ombros e bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam e como acontece a alguém ferido de tétano. Há isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz, pouco a pouco, mais curta. O ar entra com o síbilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma num violeta púrpuro, enfim, ciântico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam, o rosto recupera a palidez inicial. Por que esse esforço? Porque Jesus queria falar: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que queria falar, deveria elevar-se, tendo como apoio o prego dos seus pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas zunem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece, o sol se esconde. De repente, a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Depois de uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus grita: tudo está consumado. E em seguida, no grande brado diz: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E morre no meu lugar e no seu. Assinado Dr. Barber, médico francês. Isso foi o que ele precisou passar, pelo meu pecado e pelo seu. Aquela cruz, ela não é um símbolo que está pendurado na parede, não é um símbolo que está pendurado na capa de uma Bíblia, e não é um símbolo que está pendurado na sua camisa. Aquela cruz, ela não representa apenas um homem crucificado. Aquela cruz, ela carrega uma mensagem. E não adianta você carregar essa cruz no seu pescoço se você não carrega essa mensagem no seu coração. Na verdade, isso é uma grande hipocrisia. Se você confessa a mensagem da cruz e você não vive a mensagem da cruz, de que adianta? A cruz, ela nos faz novo. Billy Graham, ele tem uma frase, eu quero ler essa frase para não tirar nada dela. Um dos motivos que a cruz é um escândalo para muita gente é que ela não sugere uma transformação, ela ordena uma transformação. Uma pessoa que encontra com a cruz, ela não tem como ser a mesma de antes. Uma pessoa que encontra com a cruz, ela é completamente transformada.
Aquela coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Jesus era a maldição sendo retirada da terra. Eu não sei se você leu no Gênesis, mas quando vem o castigo sobre o homem, o trabalho não é o castigo, mas agora o trabalho se tornará muito árduo, né? O homem, ele cultivava o jardim, mas quando Deus fala sobre o homem agora, o jardim produzirá espinhos, e agora você vai ter que cultivar o jardim em meio aos espinhos. Então o trabalho ficou muito árduo, e o espinho era aquela maldição, o peso do trabalho era aquela maldição, e a gente vê essa maldição sendo tirada da terra na cabeça do cordeiro, espinhos sendo cravados na sua cabeça, para que ele levasse essa maldição. E quando ele é levado ao seio da terra, a morte não pôde vencê-lo. Mas esse é o assunto do nosso próximo tópico. Agora, ouça essa breve canção, e eu espero que ela fale com você, como ela tem falado comigo. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como rei. Não era de rubim ou diamantes, mas era feita só de espinhos vis. Por que tratar o rei dessa maneira? Por que o fazer usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. Glória a Deus, a coroa que Jesus usou na cruz foi feita para mim, mas ele nunca mais terá que usá-la outra vez. Essa mensagem, cara, ela me faz transcender, sabe? A mensagem da cruz, ela vem com uma verdade tão forte, ela abre seus olhos espirituais, sabe? Se por algum motivo você não está conseguindo enxergar a sua vida no espírito, se algo te cega, se as circunstâncias te impedem, cara, que nesse momento a mensagem da cruz ela possa entrar e explodir a sua visão espiritual, sabe? Assim como Eliseu e o seu moço ali, o moço não conseguia ver o exército espiritual que estava ao redor deles dois, e aí sua visão foi aberta. Que nesse momento eu declaro sobre você visão espiritual aberta, para que você possa compreender de maneira mais simples e mais verdadeira a obra da cruz. Mas agora que nós falamos da cruz, eu quero contar para você qual é a sua recompensa. Muita gente prega Jesus crucificado, mas essa não é a mensagem completa. A mensagem completa, se você for em Israel agora e procurar o túmulo dele, existe uma placa que está escrita: He is not here, he is rising. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Don't worry, não se preocupe, ele não está aqui, ele ressuscitou. E essa é a nossa recompensa. Filipenses 2, do 5 ao 11 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deixa eu dar o play aqui. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a recompensa da cruz. Nós temos o autor das Escrituras ao nosso lado. Ele disse que depois que ele ressuscita, ele voltará ao seu lugar de origem, mas nós não seríamos órfãos. Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a sua função. Se você olhar ali Atos 2, aqueles homens foram batizados como língua de fogo e cada um ouviu a mensagem na sua própria língua materna. Mas o que aconteceu depois que aqueles homens receberam o Espírito Santo? Eu acho que esse, depois da mensagem da cruz, é o nosso tema central hoje. Quais são os frutos da cruz na minha e na sua vida? Qual é a mensagem da cruz completa? A mensagem da cruz é: ele veio, foi para a cruz, ressuscitou. E agora? O que acontece depois da ressurreição? Eu quero ler um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, do 8 ao 14. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Esse é o nosso segundo tópico hoje. Qual o fruto da ressurreição? A ressurreição, ela nos chama para uma novidade de vida. Ela nos chama porque nós, quando declaramos que Cristo é nosso Salvador e nós morremos para o antigo homem, nós também ressuscitamos com Ele. Assim como nós morremos com Ele, nós também ressuscitamos com Ele. Então a cruz, ela não é uma mensagem somente de dor. Sim, Ele teve que passar por muita dor, mas não é só uma mensagem de dor. Ela é mensagem de alegria. Ela é um chamado para você, que você viva mediante a verdade da cruz e que você viva mediante a santa vocação. Eu quero que você entenda algo. Por que nós pregamos? Por que eu estou aqui transmitindo essa mensagem? Vamos ler Romanos 10, do 14 ao 17. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, lá naquele texto que nós lemos: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você não precisa ser um pregador. A gente aqui no Biquíno, a gente carrega essa mensagem, que todo cristão é um ministro, toda tela ou todo telefone é um púlpito, e toda casa é uma igreja. Se você hoje nunca ganhou ninguém para Jesus, comece ganhando as pessoas mais próximas que você tem. Comece mudando o seu comportamento.
Comece dando frutos de arrependimento, como diz Mateus capítulo 3, versículo 8. Deem frutos do arrependimento. Que a cruz, ela possa ser vista na sua vida. Não adianta somente você ir para a igreja, você ler a Bíblia, você orar, você jejuar. Você precisa dar frutos de arrependimento. As pessoas precisam olhar para a sua vida e ver, realmente, ele é alguém transformado. Realmente, uma obra foi feita na vida dele. Realmente, a cruz na vida dele existiu. E existe um ser, um elan antes, e existe um elan depois da cruz. Assim como toda a humanidade e o nosso próprio calendário é dividido antes e depois de Cristo. A sua vida, ela precisa ser dividida antes e depois de Cristo. Eu quero que você entenda, nesse momento, e de maneira bem simbólica, eu vou fazer uma parábola com você aqui, para que você entenda a obra da cruz. Nós estamos diante de um tribunal. Deus é o juiz. Você é o réu. Você é o acusado. E você chega diante de Deus e Ele vai te julgar. É o dia do julgamento. Satanás é o acusador. Ele é o promotor. Aquele que tem todas as suas condenações e todos os seus pecados em um rolo. E diante do juiz, ele oferece a acusação. O Elan está sendo acusado e ele abre o rolo. Disso. E ele começa a falar todos os meus pecados. Aprenda uma coisa. Deus conhece os seus pecados, mas te chama pelo nome. Satanás, ele conhece o seu nome, mas te chama pelo seu pecado. E ele começa diante de Deus falar todos os seus pecados. E Deus olha para ele e fala: eu entendi. Realmente, ele é culpado. E ele é condenado à morte eterna. Porque a culpa dele não pode ter acordo com a minha santidade. Então ele será morto eternamente. Jesus é o seu advogado e ele diz: protesto meritíssimo. E Deus olha para Jesus e diz: o que você tem a dizer em defesa desse homem? Ele diz: Pai, sou eu, o seu filho. Sou santo, sou puro. Sobre mim, esse acusador não tem nenhuma acusação. Você tem Satanás. Satanás olha para ele e diz: eu tentei muitas vezes, Jesus, mas eu não consegui em nenhum momento te fazer fraquejar. E Jesus olha: então, Pai, assim como por causa de um homem todos eles se tornaram filhos da desobediência, eu sou justo e quero torná-los filhos da obediência. Me dá essa chance. Eu sei que ele merece a cruz. Eu sei que ele merece a coroa de espinhos. Mas deixa com que eu vá no lugar deles. Deus olha para Jesus como seu advogado e diz: o preço é muito alto, meu filho. Ver você naquela cruz é um preço muito alto. Mas sim, isso é justiça. O justo recuperando a justiça daqueles que haviam optado por uma vida de injustiça. A Bíblia fala que na cruz nós somos feitos justiça de Deus, porque ali toda a humanidade foi julgada. E é exatamente esse cenário que eu estou te mostrando agora. Jesus fala: podem me levar. Mas antes, eu preciso fazer uma coisa. Eu sou advogado. Eu era advogado, né? Agora eu sou culpado. A Bíblia diz que ele foi feito maldição por nós. Porque a palavra diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele sendo Deus e ele sendo santo. E ele diz naquele tribunal: Pai, lembra que eu tenho uma herança contigo? E Deus diz: lembro, filho.
que você quer que eu faça com essa herança? Dê a ele, Pai. Além de justo, ele é herdeiro. Meu filho, você quer transferir toda a sua herança para esse homem, a qual vai te levar para aquela cruz? Sim. Eu estou indo para aquela cruz, mas eu volto. Porque esse aí que está do seu lado acusando não tem poder. Nem a morte tem poder. Nem a morte consegue me vencer, Pai. Eu já volto. Talvez eu precise sofrer bastante, mas eu já volto. E Jesus sai daquele tribunal. E Deus olha para você e diz: hoje foi seu dia de sorte, hein, rapaz? Além de todos os seus pecados terem sido inocentados, os que você cometeu e os que você vai cometer, você recebeu uma grande herança. Que herança é essa, Elan? Você agora faz parte da família real. Você agora é um irmão dele. Você agora é meu filho. Eu agora sou seu pai, o juiz da humanidade. Eu sou seu pai. Foi isso que ele, meu filho santo e irrepreensível, conseguiu para você nesse tribunal. E o acusador, tomado de ódio, nada pode fazer. Nada pode fazer, a não ser olhar para você e dizer: lembra todos aqueles pecados que eu apresentei diante de Deus no tribunal? Você colocou Jesus naquela cruz. Você não merece a salvação. Você não merece a ressurreição. E quando você olha para Deus, Deus diz: o preço já foi pago, meu filho. Eu não sei por que você ainda está ouvindo isso. Eu não sei por que você ainda deixa isso se tornar uma verdade no seu coração. E você é chamado novamente àquele tribunal depois de um determinado tempo. O acusador não está mais lá. O que houve com a promotoria? Não veio. E você olha e lá está Jesus, completamente de branco. E ele fala: meu filho, quanto tempo. Finalmente nos encontramos, hein? Valeu a pena. Tudo que eu passei por você valeu a pena. Que você possa entender esse cenário que eu estou ilustrando para você. Porque essa é a mensagem da cruz. Você foi absolvido de toda a culpa. E ele te deu uma herança incorruptível. E ele diz: eu trouxe uma pessoa para caminhar com você agora. E essa pessoa vai ser como um cachorro de um cego, que vai te guiar. Não vai deixar você bater a cabeça no poste, não vai deixar você cair na rua, não vai deixar você ser atropelado. É um presente que eu estou te dando. E o nome desse presente é Espírito Santo. Pode sair daqui com ele. E você sai de lá com o Espírito Santo para te guiar pelo caminho, pelo melhor caminho, pelo único caminho. Essa é a mensagem da cruz. O que você está esperando para sair dessa live e anunciar essa mensagem para todo mundo? O que você está esperando para parar de ouvir as acusações, para parar de ouvir que o seu pecado te define, para parar de ouvir a voz da ansiedade que fala de um futuro que ainda não chegou? Por que você não para de ouvir essa voz que está na sua cabeça dizendo: você não está construindo nada? Por que você não para de ouvir essa voz e começa a ouvir a sentença que foi dada naquele tribunal? A sentença que foi atribuída a você na cruz. E quando você olha, o papel da sua sentença está escrito bem grande: justificado. Como é incrível e como são lindos os pés dos que anunciam as boas novas. Eu quero trazer um texto para vocês que está lá em Lucas 9, do 23 ao 26, e é o nosso último tópico de hoje. E vai falar o que nós devemos fazer depois que entendemos a mensagem da cruz e aplicamos ela em nossa vida. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Elan, tomar a nossa cruz? Você está dizendo que eu devo sofrer o que Jesus sofreu? Não. Você não entende o que é a cruz ainda? Eu vim hoje falar para você aqui sobre a mensagem da cruz. O que é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz, ela fala sobre a missão e o propósito de Jesus em resgatar a humanidade e fazer com que a humanidade tenha um relacionamento com Ele. Se eu pudesse resumir a mensagem da cruz em 15 segundos, a mensagem da cruz é Deus vindo à Terra resgatar um relacionamento com a humanidade. Acho que eu falei em 5 segundos. Essa é a mensagem da cruz. Qual é a sua cruz? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Por que você existe? Essa é a sua cruz. Jesus fez toda a sua vida baseada naquele momento, a cruz. Seu ministério durou 3 anos e meio, mas todo ele cooperou para que um legado fosse deixado após a cruz. A ressurreição aponta para a obra consumada da cruz. E ele estabelece uma igreja para dar continuidade a levar a sua mensagem, a mensagem da cruz. Essa foi a cruz de Jesus. E a sua, qual é? É exatamente isso que esse texto diz. Tome a sua cruz e siga-me. Entenda o que eu tenho preparado para você desde antes de você nascer. Quando você estava na barriga da sua mãe, eu preparei o seu caminho. Eu te dei a sua herança. Eu disse, você vai fluir nesse dom. Você vai para esses lugares. Você vai alcançar essas pessoas e você vai trazê-los para mim. Você vai levar a mensagem da cruz da ressurreição para eles. E eles serão nossos irmãos, juntos, filhos do Pai. Essa é a sua cruz. Eu quero falar de uma mulher, eu não vou ler o texto, mulher samaritana. Os samaritanos, eles eram odiados pelos judeus naquela época. E Jesus, quando chega no poço de Jacó, ele manda os discípulos irem comprar comida na cidade de Samaria. E aquela mulher vem tirar água. E ali Jesus começa num diálogo com ela e ele se revela sendo o Messias, sendo o Cristo que iria redimir aquele povo. Aquela mulher, tomada dessa verdade, vai correndo para a cidade anunciar que ele era o Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Não interessa quanto tempo você tem de igreja, não interessa se você é pastor, bispo, arcebispo, santo querubim, arcanjo, quarta pessoa da Trindade, não interessa. Se você tem 30 anos de evangelho, se você não tiver a paixão da mulher samaritana, você vai ouvir a mesma coisa que os apóstolos ouviram. Os 12 trouxeram comida para Jesus e ele disse: essa não é a minha fome. A minha fome é fazer a vontade do meu Pai. E o que é fazer a vontade do meu Pai? Aquela mulher samaritana entendeu perfeitamente. E ela sozinha fez o que 12 discípulos que viram pesca maravilhosa, que viram multiplicação de pães e peixes, que viram Jesus e Elias no monte, e Moisés, que viram coisas sobrenaturais, que viram Jesus andar sobre as águas. Aqueles 12 homens não fizeram nada naquela cidade. E aquela mulher anunciou a verdade do Evangelho. Como são lindos os pés do que anunciam as boas novas. Aquela mulher era rejeitada pelos judeus e era rejeitada também em Samaria por ter 5 maridos. Talvez era vista como uma mulher adúltera, mas aquela mulher, pelo testemunho de Cristo, que é o espírito da profecia, traz toda a cidade. E Jesus fica naquela cidade por 2 dias, e aquela cidade recebe um verdadeiro avivamento. Qual é a sua cruz? Cadê o seu amor por essa mensagem? Quantas mensagens você ouviu desde que começou a quarentena? Qual delas te fez chorar? Qual delas gerou no seu coração uma vontade louca de cumprir o ID,
Ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias, ensinando a guardar tudo que vos tenho ordenado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ficai em Jerusalém, até que do céu desça poder. Ide e pregai o evangelho em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Qual dessas mensagens que você escutou te fez carregar a sua cruz? Essa é a intenção dessa mensagem hoje. Ela é uma mensagem muito prática. Eu nunca pensei que a cruz pudesse ser uma mensagem tão prática. Mas essa mensagem é: você precisa fazer alguma coisa com a verdade que te alcançou. Aqui no Be Kingdom, a gente está com um lema agora: quem você ganhou para Jesus hoje? Nós somos missionários de tempo integral. Seja se você é um engenheiro, um médico, um advogado, nós somos missionários de tempo integral. Enquanto acordamos, respiramos nessa terra, nós acordamos para cumprir a nossa missão e o nosso propósito. E a nossa missão e o nosso propósito é a nossa cruz. E isso também é levar as verdades do reino para os outros, aqueles filhos que ainda não fazem parte da família. Eu quero finalizar essa mensagem com 1 Coríntios capítulo 1, do 18 ao 28. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Essa é a loucura da pregação. Podem me chamar de louco, podem dizer que eu estou entregando minha vida, que eu estou entregando os meus recursos. Sabe o que eu vou fazer quando fizerem isso? Eu vou ser mais louco, eu vou ser mais intenso, eu vou entregar mais recursos. Essa obra era tão forte no meu coração, e ela deve ser tão forte no seu coração, a ponto de fazer você largar tudo. Eu não digo para você largar o seu emprego, mas eu digo para você largar o seu ego, largar o seu orgulho, largar o seu medo, largar a ansiedade, largar a depressão, largar o seu pecado, largar aquilo que te satisfaz por um momento ou um prazer. Esse é o seu largar tudo. Esse é o negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Ouça essa canção e na volta nós vamos encerrar. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho.
guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive e ressuscitou, e ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. O morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive e ressuscitou, pra sempre, pra sempre. Exaltado é, adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, e ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Eu sei que não é fácil. Eu sei que negar-se a si mesmo não é fácil. Eu sei que abrir mão de você, abrir mão da sua alma e do quanto ela grita, também não é fácil. Mas esse é o convite daquele que te criou e daquele que diante do tribunal de Deus te inocentou e te deu uma herança incorruptível. Nessa noite eu quero orar por você que nunca conheceu essa obra e está conhecendo essa obra pela primeira vez, ou que já conheceu e por algum motivo a rejeitou, não quis mais seguir. Que você possa entender o seu chamado para negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz, que é a sua missão e o seu propósito, e seguir. Pai, muito obrigado pela vida de todos que estão aqui. Muito obrigado porque o Senhor os trouxe por um motivo, que eles conhecessem a obra da cruz, que eles fossem alcançados por essa verdade da ressurreição e que eles entendessem que eles também têm uma cruz a carregar, que eles também têm uma missão a ser cumprida. E todos aqueles que tentarem se opor a essa missão, por mais próximos que sejam, serão chamados de adversário, assim como o Senhor fez com Pedro. E todos aqueles, por mais que sejam inimigos e aproximarem eles desse propósito, serão chamados de amigos, assim como foi com Judas. Eu agradeço pela vida de cada um que aqui está, por cada um que ouviu essa mensagem. Eu peço que o Senhor transforme esses corações, que haja verdadeiro arrependimento e que esse arrependimento traga frutos, como diz Mateus 3, versículo 8, deem frutos de arrependimento. Que esse arrependimento gere um posicionamento e que você abandone tudo que te afasta da sua cruz e que você possa
passar pelo processo de renovação da mente. E que assim como aquela mulher samaritana, por onde você passar, todos sejam incendiados. Se você já caminhou e está fraco, cansado, que nesse momento haja renovo no seu coração e que você seja a mulher samaritana e não os 12 que foram na cidade e não fizeram nada. Que haja no seu coração o fogo pelo primeiro amor, que você lembre dos primeiros dias quando você conheceu essa mensagem. Que o seu coração possa ser tomado e que amanhã, quando eu te perguntar quem você ganhou para Jesus hoje, você possa me responder: eu ganhei uma família inteira, eu ganhei uma roda de amigos inteira, eu ganhei uma comunidade inteira, eu ganhei uma cidade inteira. Que você possa entender o seu chamado, que você negue a sua cruz e que você o siga. Essa é a nossa mensagem. Seja você a cultura do reino e quem você ganhou para Jesus hoje. Que Deus te abençoe.